Gente, muito bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja a hora que você esteja vendo a postagem desse vídeo. Como sempre, em cada vídeo eu gosto de me apresentar, se é que você ainda não me conhece. O meu nome é Jaime Viana e eu sou mais um entre os milhares a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, tá certo? Gente, é com uma certa preocupação que eu estou aqui passando para dizer a você e para anunciar a você, em um pequeno estudo, a verdadeira essência do Evangelho. Eu faço uma pergunta para você e espero que você tenha coragem no seu íntimo de responder para você mesmo. Você sabe o que é o Evangelho? O Evangelho de Cristo, para ser mais exato. Você pode dizer assim, eu sei o significado da palavra Evangelho. Porque se você pegar no dicionário, evangelho quer dizer boas novas, mas o evangelho de Cristo, na verdade, é o plano de Deus, é o projeto de Deus, é a proposta de Deus para que o homem voltasse a ter comunhão com seu Criador, tá certo? O que me preocupa é que no dia de hoje nós estamos fazendo como fizeram-se no passado. Se você pegar no livro de Gênesis, você vai ver no capítulo 11, quando fizeram a famosa Torre de Babel. Famosa por quê? Porque foi, na verdade, um esforço por parte do ser humano de tentar alcançar o céu. E aqui tem uma mensagem espiritual em cima disso, ou seja, não é por força, não é por violência, como diz Zacarias 4,6, mas é pelo Espírito, e esse é o Espírito Santo de Deus. E tudo isso fazia parte, faz parte, primeiro, mostrar ao homem, convencer ao homem de que ele, sem Deus, ele não tem condições de chegar a lugar nenhum, que dirá chegar à essência e à comunhão com seu Criador. Mas o Evangelho, esse é o Evangelho que eu quero falar para você, que parece que está ficando esquecido na mente dos cristãos, na mente daquele que se achegam a Jesus. É um Evangelho que requer muitas vezes sacrifício. Sacrifício de alta negação, ou seja, se alguém quiser vir após mim, o próprio Jesus disse, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Eu posso aqui lhe dar um exemplo, por exemplo, eu tenho um vizinho, se você tiver um vizinho e você não se dá bem com ele, enquanto a gente, muitas vezes, procuramos analisar o periférico, procuramos analisar aquilo que está à vista, ou seja, por que eu não me dou bem com o meu vizinho? Porque o meu vizinho é uma pessoa barulhenta, porque o meu vizinho é uma pessoa que ele não tem pensamento de concordância comigo, ou então porque eu não vou com a cara dele. Aonde entra o Evangelho aí? O Evangelho é conciliador. Como diz ainda lá em 2 Coríntios, Deus estava em Jesus Cristo nos reconciliando com Ele mesmo. Então o Evangelho é algo conciliador, irmãos. É a boa nova de conciliação. Então o que é que acontece? Eu, sendo um cristão, eu sendo alguém que acredita na transformação do Evangelho, eu tenho que mostrar na prática agora que o meu inimigo não é o meu vizinho, mas é aquele que está tentando fomentar uma briga, uma rixa, uma desavença entre mim e o meu semelhante. Porque, como disse o apóstolo Paulo, nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, nos estava relatado no livro de Efésios, no capítulo 6, mas contra as hostes das potestades espirituais. Aleluia! E hoje o que parece é que a gente está seguindo um evangelho de oba-oba, um evangelho em que a nossa carne tem que ser exaltada, um evangelho em que primeiro eu, depois as coisas de Deus. O evangelho não é assim, irmãos. O Evangelho é poder de Deus que liberta, quando nós damos lugar para que Deus atue em nossa vida. O que será que está acontecendo com a igreja hoje, que estamos preocupados em seguir um evangelho de teoria? O próprio apóstolo Paulo, no capítulo 1 da Epístola de Gálatas, ele diz o seguinte, se alguém vos anunciar um outro evangelho além daquele que vos tenho anunciado, seja maldito. Ou seja, seja anátema, seja maldito. Que tipo de evangelho você tem seguido? A igreja que você está indo, que tipo de evangelho ela tem apresentado para você? Porque a Bíblia nos diz em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o evangelho que era apresentado há mais de 2000 anos atrás continua sendo, na essência, o mesmo evangelho.
o poder de Deus que transforma todo aquele que nele crê. O Evangelho de Cristo tem poder para libertar o bêbado, libertar o viciado, libertar o ladrão, libertar aquele que tem doenças que diante dos olhos da medicina são considerados como incuráveis. Esse é o Evangelho de Cristo. Acreditar no Evangelho de Deus quer dizer acreditar no sobrenatural. É nadar contra a corrente, é nadar contra a maré, é nadar contra a lógica. Porque o Evangelho de Deus, irmãos, é considerado loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, diz o apóstolo Paulo, é o poder de Deus. Então está na hora da gente fazer uma análise e ver se o Evangelho que está sendo pregado, se vê que o alimento que nós estamos comendo está de acordo com a palavra de Deus. Ver se o Evangelho que está sendo nos apresentado a cada dia, ou seja, como o Evangelho nosso de cada dia, é um Evangelho de preparação. Porque, acima de tudo, o Evangelho de Deus é para determinar, como nos diz lá no livro de Atos, que um dia Deus com justiça há de julgar o mundo. E como é que ele deu certeza disso? Porque um dia, quando ele viu o seu filho, depois de ele morrer, mas morrer foi uma coisa fácil, não querendo menosprezar aqui a obra redentora de Cristo. Morrer, todos nós vamos morrer. E como diz Paulo ainda, se alguém por alguém bom deseja morrer, muitas vezes acontece isso. Mas a Bíblia nos diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Jesus Cristo morreu por mim, por você, por toda a humanidade, sendo nós ainda pecadores. Aleluia! Esse é o Evangelho. É o Evangelho que apaga a nossa dívida, apaga nossas cobranças, como diz Miqueias 7,19, e pega os nossos pecados e nos lança na profundeza do mar. Este é o Evangelho transformador. Este é o Evangelho que faz com que aquele que está em estado de depressão, aleluia, porque a depressão, além de ser algo demoníaco, pela ciência não se tem uma explicação exata, mas eu vou dizer para você, a depressão é a falta de esperança, é a falta de Deus na vida do homem. Ah, mas eu já vi aí muito crente e vejo muito crente deprimido. É preciso nascer de novo. É preciso nascer de novo, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. E nós devemos andar em novidade de vida. Não importa a luta, não importa a dificuldade, não importa a tristeza, não importa o que estejamos passando, maior é o que está em nós. Aleluia. Essa é a essência do Evangelho. É nos jogarmos de cabeça, nos jogarmos de corpo e alma às mãos de Deus e deixar que Ele cuide de nossas vidas. Será que você tem vivido o Evangelho dessa maneira? Ah, mas eu estou ainda... Não tenha dúvida, porque o que duvida, ele é vacilante. E Deus não pode operar na dúvida, irmão. Por isso eu digo a você, estou com a garganta seca, deveria ter bebido água antes. Então o que ocorre é o seguinte, o Evangelho não requer dúvida, Deus não requer sacrifício de você, mas quer que você acredite, creia, e você vai ver o milagre do Evangelho realmente se tornar realidade na sua vida. Então está aqui a palavra que eu trago para você, para que você tome um posicionamento e comece a acreditar no Evangelho de Deus, na sua essência, como disse o próprio Senhor Jesus Cristo no capítulo 7 do Evangelho de João. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, e a Escritura diz para mim que eu preciso crer, que eu preciso acreditar e tomar posse em nome de Jesus Cristo. Eu quero convidar você agora, levante a sua mão aí onde você estiver, se puder, e diga pela fé, eu tomo posse a partir de agora, eu tomo posse sobre tudo aquilo que o Senhor tem determinado na minha vida, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Muito obrigado.